vou ler uma história de dois homens que não conseguiam ver Jesus com eles. Ok? Abram suas Bíblias e, por favor, ponga aí a versão NIV, ok? Se você tem em espanhol, a NIV, ponga para mim. Lucas capítulo 24, 13, adelante. É a história de dois homens que muitas vezes, como nós outros, e eu quero examinar hoje, por que nós outros que já temos a ressurreição aqui adentro, esses homens lá tinham, eram crentes, pero não reconheceram Jesus andando com eles. Porque muitas vezes nós outros também hacemos o mesmo. Quais são as coisas que passam que hacemos a mesma coisa? Estamos aí? 24 de Lucas, versículo 13. E aquele mesmo dia, dois de eles se dirigiam a um pueblo chamado Emaús, e uns 11 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando sobre todo o que havia acontecido. E sucedeu, mientras que hablavam e discutiam, Jesus mesmo. Pero quem era esse Jesus? Ressuscitado. Isso é depois da ressurreição. E Jesus mesmo se acercou e começou a caminhar com eles. Então Jesus estava aí a seu lado, caminhando com eles, pero não lo reconheceram, pois seus olhos estavam velados. Muitas vezes nossos olhos estão velados, pero hasta aí tudo bem, pero o que é que nos vela os olhos? Para não reconhecer Jesus aí junto com os outros. Vamos para frente. Que vêm discutindo por el caminho, les perguntou, se detuvieron cabizbajos, tristes. E um deles, chamado Cleofas, lhe dijo, ¿eres tú el único peregrino que em Jerusalém que não se ha enterado de todo o que ha passado recentemente? Que passa, homem? Estava aí, não oyó de todo o que se passou aí em Jerusalém? Que é que ha passado? Les perguntou Jesus de Nazaré. Ambos eram um profeta, eles lhe disseram, Jesus de Nazaré era um profeta poderoso em obras e em palavras delante de Deus e delante do pueblo. E os jefes de los sacerdotes e nossos governantes lo entregaram e lo condenaram a muerte. E lo crucificaram. Pero nosotros abrigamos a esperança de que era Ele quem redimiria a Israel. É mais, já há 3 dias que sucedeu todo isso. Também algumas mulheres de nosso grupo nos deixaram assombrados. Esta manhã, muito temprano, foram ao sepulcro, pero não hallaram o corpo. E quando volvieron, nos contaram que les haviam aparecido uns ángeles, quienes lhe dijeron que ele está vivo. Alguns de nosotros companheiros foram depois ao sepulcro e lo encontraram tal como haviam dicho as mulheres. Pero a él não lo vieron. Que torpes são ustedes, dijo Jesus. E que tardos de coração para creer todo o que han dicho los profetas. ¿Acaso não tinha que sofrer el Cristo essas coisas antes de entrar em sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, les explicou lo que se havia referido a ele em todas as escrituras. E al acercar-se ao pueblo donde se dirigiam, Jesus hizo como que iba mais lejos. Pero eles insistiram, quédate com nosotros, que está entardeciendo. E já se hacía de noite. Assim que entrou para quedar-se com eles. Luego, estando com eles a la mesa, tomou o pão, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces les abrieron los ojos y reconocieron, pero él desapareció. E decían unos a los otros, ¿no ardía nuestro corazón mientras cuando conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, mira aí, 2 de los discípulos estavam em Jerusalém, viram todo o que passou com Jesus,
Ya tenían oído muchas veces las promesas que Jesús había hecho, pero ¿sabes qué pasó? No puderam crer. E aí Jesus mesmo, que já estava ressuscitado, que poderia aparecer e desaparecer assim, como está escrito aí, andava com eles, pero não puderam vê-lo. Déjame dizer uma coisa, hermanos. Hoje é o dia da ressurreição. Toda a coisa mais importante que eu e você temos que aprender é que Jesus está conosco sempre. A menos que nos haja mentido. E ele não mente. Ele disse, e eu estou com vosotros, de agora por sempre, todos os dias, todas as horas. Então, ele está conosco. Agora, a pergunta é essa. E por que não reconhecemos muitas vezes? É porque muitas vezes com Jesus ressuscitado, Ele Todo-Poderoso, que disse, me ha sido dado todo poder em los cielos e em la tierra. Esse que tem todo o poder, aí a su ladito. ¿Por que não reconhecemos? E como não entramos em problemas, então nos ponemos assim, estou em problemas, e aí estamos reclamando, estamos maldiciendo muitas vezes, e por que não reconhecemos que Ele Todo-Poderoso está aí? Quais são algumas coisas que não nos deixam reconhecer? Quero compartilhar com vocês algumas coisas. A primeira coisa, eles mesmos lhe dizem. Eles dizem, Jesus lhe perguntou, o que passou em Jerusalém? E eles disseram, tu és o único que estava aí e não sabe? Homem, estava dormindo aí? O que passa com você? Estava aí, todo passou. Foi terrível, você não o viu? E aí Jesus lhe pergunta, teria passado com ele. Te imagina que pergunta tonta que os discípulos, que resposta tonta que os discípulos disseram. Todo tinha passado com o mero Jesus que estava aí a seu lado. Então ele perguntou, explica-me, o que passou? E aí então os discípulos disseram, esse Jesus poderoso, delante dos homens, com milagros e todas essas coisas, esperávamos que fora ele que redimira a Israel. A primeira coisa por la qual não conhecemos, não reconhecemos, não conseguimos ver que Jesus está aí a nosso lado, é exatamente por essa coisa. Pero nós outros abrigávamos a esperança de que Ele era Ele quem redimiria Israel. Que esperança era essa que tinha? Não era uma esperança bíblica, porque segundo a Bíblia, estava escrito com clareza, claramente na Bíblia, que Ele deveria venir, morrer e ressuscitar. E aí quando morreu, eles disseram, esperávamos que fora Ele. Então aí está a primeira coisa pela qual não reconhecemos Jesus vivo, todo-poderoso a nosso lado, para falar com Ele, para contar com Ele. É que temos muitas esperanças que não vêm da palavra de Deus. Temos muitas esperanças que nós outros mesmos las criamos. Que esperança que era essa que tinham, que Jesus ia redimir a Israel? Era uma esperança política. Eles esperavam que Jesus ia a poner abaixo o governo romano e ia sentar-se em seu trono. E se você lê os evangelhos, há aí uma parte que diz que hasta pelearam, porque um queria sentar à sua direita, outro à sua esquerda, para governar. Te imagina sentar com Jesus, o poderoso, que fazia milagros, que fazia todo, que ressuscitava mortos, e aí ele governando, sentado em seu trono, e um à sua direita e outro à sua esquerda. Pero essa era uma esperança falsa, que não venia de Deus. E essa é a primeira coisa que nos impede de reconhecer Jesus ressuscitado a nosso lado. São as esperanças falsas que nós outros mesmos las criamos. Esperanças que não vêm de Deus. Esperanças que não estão em acordo com a palavra de Deus. Então, começamos a ter esperanças segundo nossos próprios pensamentos. Esperanças segundo nossos próprios desejos. Te imagina? Quem não lhe gostaria sentar-se aí com Jesus? Jesus no trono,
todo-poderoso, com esse cetro de rei, reinando, e você a seu lado. Ah, que tremendo! Pero era uma esperança falsa. Porque se Jesus lo hiciera isso, não poderia haver salvação para nós outros, nem para eles. Imagine, eles falando com Jesus aí, e não podiam ver, porque tinham esperanças falsas. Esperanças que não veniam de Deus. E sabes que? Quando temos essas esperanças, Deus não tem compromisso com nossas esperanças. Ele tem compromisso com sua palavra. Se você lê uma palavra cá em sua Bíblia, está escrito aí, é para você. Se você la lê e põe tua esperança nisso, essa esperança vai cumprir-se. Pero se você mesmo faz um plano, tendo uma ideia em tua cabeça, não vai cumprir-se. E sabes o que passa quando não se cumpre? Você se queda, ai, já se foi minha esperança. Ai, eu estava esperando, ai, como esperava que fosse assim, pero, ai, foi um engano. Esperanças falsas. E vou dizer-te uma coisa, temos esperanças falsas, e todas as esperanças que nós outros criamos são muito menores que as esperanças que Deus nos dá em sua palavra. Glória a Deus que Ele está a tu lado, sempre. Porque se você mira na palavra de Deus, e não sou eu que estou dizendo. Mateus 28, versículo 20. E eis que estou com vosotros sempre. Sempre. O que quer dizer sempre? Quer dizer sempre. Que não vai haver tempo que não está. Está sempre. Nossas perdas. Então, nós pensamos assim, a cair na fé. A nossa fé vai diminuindo e nossos olhos vão se cerrando para ver Jesus aí a nosso lado. As coisas negativas. E esses estavam llenos de coisas negativas. E começaram a vomitar sobre Jesus todas as coisas negativas. Que passa, homem? Você é o único que estava em Jerusalém e não sabe o que passou. Não viu o que passou, pero onde estava? Dormido? O que estava fazendo? E era o próprio Jesus que tinha passado por tudo. Então, que é que está dirigindo tu vida? As coisas negativas? As coisas negativas te fazem de lo peor para lo peor. Há uns 4 anos, não sei bem se 4 anos ou 5 anos atrás, eu fui ao doutor, me diagnosticaram com um câncer na barriga. E aí, o doutor sacou umas pictures aí, e aí estava lá câncer. El mero câncer aí. E o doutor me mostrou assim um papel, uma coisa grande assim, com todos os tipos de câncer, com todas as figuras de câncer. E disse-me, esse que está aí, está vendo bem? Eu disse, sim, estou. Então, se mira aí nessa tarjeta que te di aí, este papel que te di, como é que é o nome deste câncer? E quando lo mirei, aí estava escrito que era o pior câncer que poderia haver. E o doutor me mirou e disse, não sou eu que estou dizendo. Você está aí mirando, e aí o papel está explicando com a ciência que tipo de câncer tem você. E aí? E aí? Se te passa isso? Se você não estiver acordado em sua cabeça, em sua mente, em seu coração, que Jesus, o Todo-Poderoso, está aí com você, vai estar mal, muito mal. E aí, então, ele me disse isso, e eu saí pensando, câncer. Bueno, a primeira coisa que vino a minha mente é, bueno, eu já sei de uma coisa por la palavra, morrer antes del tempo, eu não vou. Então, se é tempo de Deus que me vaya, aleluia, eu quero ir. Os que se quedam, que se arranjem. Pero eu quero ir. Os que se quedam aí, pero quero ir com Jesus. Pero se não é o tempo, pode ser o pior câncer que haya, não me leva. E aí eu me acordo que o mero dia, o domingo que eu estava contando aí para a igreja brasileira,
Y aquí en la iglesia de nosotros no ocurre eso, só con los brasileños. Yo estaba contando para los brasileños y le mostré, así hice uma picture aí, e le mostrei aí na pantalla o tipo de câncer e que câncer era que eu tinha. E eles disseram: ai, pastor, vamos orar com você. E aí eu estava assim, sem muito saber o que fazer, e eu orei assim uma oração rápida: Jesus, que hago agora? E Jesus disse: não necessita orar, haga uma coisa mais poderosa. E eu disse: uma coisa mais poderosa que a oração, que é: entrega a mim, põe em minha mão. Eu disse: uau, esse é bueno. E eu ouí Jesus falando a meu coração. E eu disse para os irmãos: se querem orar por mim, eu agradeço. Pero eu não vou orar por mim, porque vou fazer uma coisa muito mais poderosa. Vou pôr meu caso em las manos de Jesus, el Todo-Poderoso, o nome que é maior que o câncer, o nome que é maior que todo. E aí uns irmãos, depois do culto, vieram e disseram: pastor, creio que você não está bem. E eu disse: pero por quê? Porque como pode estar com câncer desse e disse que não vai orar? E eu disse: não, eu isso é a coisa que Deus me disse me ha dicho para hacer. Puso nas mãos de ele, e agora ele é o que vai tomar em conta disso. Bueno, fazendo a história curta, me fui aí, me deram a anestesia, dormi, o doutor vino para operar-me, e aí foi operar-me. E onde está o câncer? Não tinha câncer, não havia mais câncer. E aí o doutor, depois ele me contou, ele vino para operar, se quedou meia hora procurando atrás do câncer, não o encontrou. E aí eu era a quarta operação do dia que ele fazia. E ele me disse, eu estou repetindo as palavras do doutor, ele me disse, eu pensei, é a quarta, meus olhos já devem estar assim, então eu vou sair aí, e aí no hospital tinha um Starbucks, vou tomar um café bueno, e vou lavar a cara, e aí venho outra vez. Vindo outra vez, se quedou mais 30 minutos no câncer. No câncer. E aí ele vindo e disse, quando estava me contando que não tinha câncer, e eu disse, bueno, doutor, não é esta novidade. E ele disse, você não vai fazer nação contra mim. E eu disse, não, porque eu vi o câncer aí, na foto, ele pôs uma câmera aí dentro de minha barriga, e eu pude mirar lá, e eu vi com meus olhos. Então, para que vou levar à justiça? Porque aqui, se você passa isso, se um te diz que tem câncer, te abre para operar, não tem câncer, você pode fazer uma ação aí hasta $1 milhão, enquanto o doutor. Esse é o medo de los doutores. O grande medo. E eu disse, não, quédate tranquilo. Porque há doutor que opera sem anestesia, sem cortar, sem nada, sem enfermeira e sem nada. El Jesús de la resurrección a tu lado. ¿Qué pasaría con usted? ¿Qué pasa con usted cuando tiene un problema? Não problemita, hermanos. Não quando tem um problemaço. Que é que hace? Assim que vai a morrer. E o doutor disse, esse câncer aí mata em menos que 6 meses. Vai a morrer. Que é que hace? Estamos com os olhos muitas vezes vendados. Não podemos perceber a Jesus de nosso lado. Não hablamos com Ele. E nós quedamos com esses dois tipos. Vamos assim, nossas esperanças, esperávamos e agora é o terceiro dia. Isso que nos impede de ver a Jesus. Esperanças que nós criamos, esperanças falsas. Nossa esperança tem que estar na palavra de Deus. Não há erro aí. Não há. E se você le usa a palavra de Deus, você não solamente pode ter esperança, porque fé vai um pouco allá da esperança. Você pode exercitar sua fé. Há uma outra coisa aqui, muito séria. Estavam aí em Jerusalém, viram Jesus com corona de espinas, sangue por todo, os latigazos. 42, disse lá a história, a palavra disse que quando iam
tinha que dar 42 latigazos. Todo cortado, todo dañado, sangre por todo, uma cruz em seus ombros, caindo. Agarraram um outro para ajudá-lo. Aí, ponendo-lhe aí, quase desnudo. Porque disse que lançaram suertes sobre as roupas de Jesus para ver com quem se quedava. Ele estava em la cruz quase desnudo. E aí, então, clavos em suas mãos, em seus pés. E esses discípulos estavam vendo tudo isso. E essa é a segunda coisa que quero dizer. A primeira são as esperanças falsas, nos deixam ver Jesus aí. A segunda são as coisas negativas que passam com nós outros, que entram por nossos olhos. Coisas que ocorrem não somente com nós outros, mas que ocorrem com as outras pessoas. E essas coisas entram em nossos olhos, em nossa cabeça. E sabe o quê? Começa a dirigir nossas vidas. Esta negatividade, essas coisas malas. Muitas vezes estamos trabalhando, e aí estamos nós outros trabalhando, e nosso patrão nos deu um bom trabalho, então estamos contentos aí, pero de repente terminamos o trabalho, e sabes o quê? O tipo não nos paga. Alguém já viu essa situação? E não nos paga. Ou começa a demorar-se e nos dá outro trabalho, nem pagou o primeiro e quer que hagamos outro. E aí, muitas vezes, hacemos o segundo e depois quer dar-nos outro. E, ao final, acaba não tendo dinheiro para pagar-nos. Então, quando vemos essa situação, quando passamos por ela, ela hace um peso, as coisas negativas fazem com que nossos olhos sejam impedidos de ver a Jesus ressuscitado. Nos deixam ver. Nos deixam ver. Muitas vezes são os problemas de família que ocorrem, que se quedam aí, nos impedem de ver que Jesus está do nosso lado. Porque, déjame fazer uma pergunta. Quando é que Jesus está a tu lado? Só quando você está fazendo toda a coisa direitito, corretamente? Porque se for assim, vai haver a maioria do tempo não está a tu lado. Glória a Deus que Ele está a tu lado, sempre. Porque se você mira a palavra de Deus, e não sou eu que estou dizendo. Mateus 28, versículo 20. E eis que estou com vosotros sempre. Sempre. O que quer dizer sempre? Quer dizer sempre. Que não vai haver tempo que não está. Está sempre. Nossas perdas. Então, nós começamos assim a cair na fé. A nossa fé vai diminuindo e nossos olhos vão se cerrando para ver Jesus aí a nosso lado. As coisas negativas. E esses estavam llenos de coisas negativas. E começaram a vomitar sobre Jesus todas as coisas negativas. Que passa, homem? Você é o único que estava em Jerusalém e não sabe o que passou? Não viu o que passou? Pero onde estava? Dormido? O que estava fazendo? E era o próprio Jesus que tinha passado por tudo. Então, que é que está dirigindo tu vida? As coisas negativas? As coisas negativas te fazem de lo peor para lo peor. Ai, pois é, mira. Ai, e como vou pagar esta renta? Te olvidas que Jesus disse a Pedro, echa a carnada aí, e vai agarrar um peixe, e vai ter uma moedita em sua boca, e paga o imposto. Nos olvidamos que Ele é Senhor. Nos olvidamos. Quando eu conhecia Jesus, eu estava muito enterrado no pecado. Pero estava terrivelmente. Todos ustedes são pecadores, pero como eu, só há eu. Vocês são, como dizemos aí os brasileiros, um cafecito pequeno, que se comparado a mim, eu sou um cafezão de pecado. E aí, quando conhecia Jesus, e eu leía aí, de las aves de los cielos, de las florcitas que Deus cuida,
E daí a palavra disse, e se Deus cuida das aves, de la florecita, quanto mais outros. E aí eu disse, eu quero saber isso. Cheguei em casa, eu era bem recém-casado, não tinha filhos todavia. E nesse tempo nasceu Felipe, meu primeiro filho, que tinha 42 anos. Isso 4 dias atrás. Felipe nasceu nesse tempo. E eu cheguei para Anice e lhe disse, ei, você crê nisso? Ela é hija de pastor, sua vida toda na igreja. E eu não, minha vida toda no mundo, fazendo o malo. E ela disse, pois claro que sim. E ela começou a contar-me histórias de seu papá. Quando se foi para outras nações, não tinha dinheiro nem nada, e Deus lhe proveía. Eu disse, meu Deusito, que mulher que tenho eu, pior que mais louca que eu. Porque eu estava querendo parar todo o que estava fazendo, vender minhas coisas para viver por fé. Mas por fé mesmo. E outra coisa, eu disse, então eu quero experimentar isso. Vamos viver por fé? Ela me mirou e disse assim, só há uma condição. Eu disse, Ela disse, a condição é que vamos viver por nossa fé, não por la fé de los outros. Então, explica-me, que é isso? Nadie vai saber quando temos e quando não temos. Nadie. Só vamos falar com Jesus. Nem meu papá, nem minha mamá, nem tu papá, nem tu mamá, nem os irmãos, nadie. Nadie. Eu disse, ok, é isso que quero. Por um ano. Um ano. Um mês, tudo bem. 2 meses, tudo bem. Jamás deixamos de pagar a luz, jamás deixamos de pôr gasolina no carro, jamás deixamos de comprar o que necessitamos. Um ano. Por el nombre de la resurrección que anda con nosotros. E muitas vezes estamos aí, e não quer ler. Habla com o homem. Ele é dueño. E aí vivimos na segunda vez aqui nesse país, porque em Brasília é mais sencillo viver, né? Pero aqui é duro. Veni de Chicago para cá, compramos nossa primeira casa, temos 2 casas, não sei por que temos 2 casas, não necessitamos. E aí, compramos na primeira casa, e aí, Deus me disse, tinha o sueldo da igreja. Então, se veni, era $5,000 por mês. Com $5,000 se vive bem. Já terminei os estudos, não tinha mais universidade para pagar. E aí, eu disse a Deus, quero ir para Atlanta. E orei, e Deus me disse, vai, pero tiene que deixar seu sueldo. Eu disse, ok. Tiene que viver por fé. Eu disse, ok. Vou deixar meu sueldo. Eu sou o único pastor que eu conosco, e estou dizendo a verdade, não estou mentindo, que teve maior dificuldade para deixar seu sueldo. Chamei meus discípulos da igreja que eu saí, eram todos meus filhos na fé. Eu chamei e disse, mira, estou indo para Atlanta, vou aí plantar uma igreja, para lá, então, por favor, não mande mais meu sueldo. Aí, o pastor, que era meu filho, que tinha se quedado em meu lugar, como pastor, líder dos outros pastores, tínhamos muitos, me disse, vou a reunir os outros, vamos conversar e te chamamos para trás. Ok. 3, 4 dias depois me chamaram, mira, não vamos fazer isso. Não, vamos seguir mandando-lhe dinheiro. Sabe por quê? Porque quando você foi para aí, andávamos sempre assim, para receber tu sueldo, para receber... Era assim, ao contado, assim, pouquito, sobrava um pouquinho assim. Agora não, estamos llenos. Então, isso quer dizer que estamos sembrando na boa terra, que é a tua vida. Eu disse, sim, eu sou na boa terra, mas tenho que não posso receber esse sueldo mais, porque Deus disse que se eu não recebo, se eu sigo recebendo, não me bendice. E eu quero a bendição. Chamei outra vez. Aí disseram, vamos a chamar para trás. Daí disseram, ok, não vai ser pastor, vai ser missioneiro. Você vai ser nosso missioneiro aí. Vamos seguir mandando os 5,000, mas não mais como pastor, ok? Você não quer ser pastor, tudo bem, vai ser. Eu disse, Deus, mas não sou mais pastor. Vamos me mandar como missioneiro. Eu disse para mim, não vou abendecer-te, se seguir recebendo. Eu disse, pero não consigo livrar-me de $5,000 mensual. Que hago para livrar-me? Eu disse, compra um boleto, vai aí e se queda aí hasta que eles convença. Eu te ajudo. Me quedei um mês. E aí distribuí meus $5,000 para os pastores. E aí veni.
E aí descemos, compramos uma casa, não teríamos dinheiro, nem crédito, nem nada, compramos, sem entrada, nenhum centavo para dar down payment de entrada. Vino a primeira prestação da casa. Não estávamos... me ofereceram um puesto em Citibank. Eu disse não. Aliás, eu não disse não. Falei com isso e disse, talvez isso seja de Deus. Mira, deixamos tudo isso aí e o Citibank queria me pagar, ao final, $15,000 por mês. Eu digo, mira, para 5 vamos para 15. Isso é de Deus. Esta mulher me mirou, minha esposa por 44 anos, fora os outros que nos vimos, tivemos novios, me mirou e disse, não venimos aqui para servir a Citibank. Já servimos, já estamos empregados, trabalhamos para Jesus. Eu disse, e aí chegou o dia de pagar, o primeiro pago da casa. Mandei o cheque, porque tinha que mandar uns dias antes. Não teníamos nada no banco. Mandei o cheque. E aí, abri a casilha do correio, e aí estava nossa seguridade. Eu tinha meu nome nos carros de todos os filhos e no de nós outros. E nossa seguridade era State Farm. Quando dá lucro, te mandam para trás. Quando se vai mal, te sobem lá seguro. E aquele ano teria ido muito bem. Tinha um cheque de mais que $3,000. Assim paguei a primeira prestação. E me quedei vivendo assim por uns 3, 4 anos. Jamais deixei de pagar água, luz, prestação, carros, nada. Sabe por quê? Você não sabe por quê. É porque eu sou bueno. Não, sou igualito a você. Assim passou comigo, porque tenho a meu lado el ressuscitado, el Todo-Poderoso, que puedo hablar mis problemas para Él, e Ele vai hacerlo. Pastor, pero não conosco. Eu dudo que tienes mais problema que eu. É por isso, sou igualito a você. Descreio, penso na coisa que não é, estou igualito. Pero quando hablamos com o homem ressuscitado que está aí, E a última coisa, e aí estamos terminando por hoje. Jesus da glória. Já se fomos tarde aqui. É que me quedo assim muito emocionado quando viene a palavra, porque sabiam que eu ia predicar a palavra que prediquei aqui por la manhã, pero essa não é a palavra, essa é outra. E Deus lo cambiou. A última coisa. Quando Jesus morreu, ressuscitou, em Hechos, capítulo 1, diz assim, não saiam de Jerusalém, hasta que venga o Espírito Santo. E sabe quantos dias? Era 50 dias. Porque era o Pentecostes. Penta quer dizer 50, que vendria o Espírito Santo. Não saiam. E o que é que esses dois tipos estão fazendo? 3 dias depois? Estou indo aí. Para onde? La cidade. Qual era a cidade? Emaús. Emaús, saindo de Jerusalém. Aí vamos. Tanto tempo andamos com este homem e agora e estavam aí saindo donde Deus dijo para eles que deveriam quedar-se. E quando salimos do lugar que Deus nos põe, que quer que estejamos, isto nos impide reconhecer ao ressuscitado caminhando com nós outros. Ele está caminhando, está conversando. Ele disse, pero que é que está falando? Você é o único que não sabe. E conversa, e conversa, e conversa. E não, por que não reconheceram? Porque estavam fora de lugar. E mesmo, já tinham aí, as mulheres tinham ido ao túmulo, na tumba. E disse, não está aí. E Pedro e Juan foram à tumba. E disseram, não está aí. E esses dois tipos já lo sabiam. Pero mesmo sabendo, estão abandonando o lugar que Deus les puso. Jamás abandone o lugar que Deus lhe puso.
Porque se ele abandona, não vai conseguir reconhecer esse que está a seu lado. E vai quedar-se aí, pobre de nós outros. E agora que vamos fazer? Vamos volver a nossa vida antiga, fazer a mesma coisa. Que lástima. Então, não podemos sair. Não podemos. E de 3 coisas para vocês, mas aí há muito mais. Quando Deus pôs isso no meu coração, e muitas coisas aí. Mas quero que guarde essas 3 coisas. Qual era a primeira coisa? Vamos ver se guardam. Esperança falsa. Deus não te habla. E você diz, eu vou por fé. Fé em quem? Em você mesmo? O problema dos crentes é que têm fé em la fé. Isso não funciona, porque a fé tem que ser em Jesus. Então, pero pastor, então como foi? Você quer saber algo? Habla com Jesus, Ele te responde. Ele te disse, ok, quero comprar uma casa. Aleluia. Pensa que Deus não quer que tenha uma casa? Ele quer. Habla com Ele. Jesus, eu estou cansado de pagar a renta. E lo pago, e por anos estou pagando e não tenho nada. Quando sair daqui, saio como entrei. Todo o dinheiro perdido. Então, agora, Senhor, eu quero uma casa. Foi exatamente o que eu disse quando vim de Chicago para cá. Ele disse, não mais renta, não mais dinheiro. Aí, perdido. Quero uma casa, Senhor. E o Senhor me disse, te bendigo. E eu vim e encontrei na casa e lá comprei sem dinheiro, sem crédito, sem conta no banco, nada. Habla com ele. Se ele te disse, atira-te. Se ele te disse, desce do tu barco, anda em la mar por sobre as águas, desça, pero não saque seus olhos de ele. Porque foi isso que Pedro sacou seus olhos de Jesus e se ahondou. Não saque seus olhos. Creia e siga crendo. Pero não haga por tu própria conta. Ora e Ele te responde. A Bíblia diz, pide-me e te responderei. Pide-me e te darei. Búscame e me encontrarás. Está todo escrito aí do que pode ser. E Ele vai hacerlo se você lo hace lo que Ele dijo. Então, habla com Ele. Habla com Ele. Irmãos, eu estou muito contente de que Deus cambiou minha mensagem. Sabe por quê? Foi dizer a verdade. Quer saber a verdade? Não estou dizendo isso para ofender-te. Mas se quer quedar-se ofendido, quede-se ofendido. Desde que assuma para cambiar. Mas se quer se quedar ofendido, mas não vai cambiar em nada, então perdi meu tempo. É que estou cansado de ser pastor de pobrecitos. Deus não me chamou para ser pastor de pobrecitos. Deus me chamou para ser pastor de gente que tem o poderoso vivendo sua vida neles, que é mais que vencedor em todas as coisas, que conhece a Jesus e que tem todo o que necessita e que vive uma vida mais que vitoriosa. Ai, pastor, é que esse mês a coisa está dura. Habla com o pastor, habla com o irmão, com a mamá, com o papá, mas não habla com o homem poderoso que está a seu lado. E aí você queda assim, a vida toda. Entenderam? Então, eu espero que essa mensagem desse homem todo-poderoso que ressuscitou, para poder estar junto com você, donde esteja. Porque quando nasceu de Maria não poderia ser isso. Mas quando ressuscitou e ganhou um corpo e assumiu sua posição à direita do Padre como Deus, Ele não pode, porque Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Como homem, Ele pode entender-te, como Deus, Ele pode socorrer-te. Então, habla com Ele, vamos cambiar isso. Vamos cambiar nossos trabalhos. Sabe o que a Bíblia diz para você? Irmãos, mira para mim, todos, incluso os pequenos, as pequenas. Porque se não serve agora para você, vai servir depois. A Bíblia diz que você não é escola. Sabe o que é escola? O que está para trás. A Bíblia diz que você é cabeça e não cola.
Deuteronômio 26 e 28 por aí. Dice que usted tiene para dar emprestado, pero no le tiene que tomar por préstamo. Dice que la Biblia, dice la Biblia ahí que onde usted pone tu mano es bendecido. Usted es bendecido al entrar y al salir. Es bendecido lo que tiene en tu casa, tu trabajo, tus cosas, tus ganados, se lo tienen. Yo lo tengo, soy bendecido. Y mis ganados ahí en Brasil. Muy bendecido. Y mira, es bendecido en todo. Entonces, ¿no cree usted que es tiempo de cambiar eso? Entonces, esa es la mensaje que Deus puso em meu coração para você. Pastor, parece que não sabe que sou já uma viúva. ¿Te acuerdas da viúva pobre? Puso aí todo o que tinha. E Jesus disse, essa deu mais que todos os ricos. E que passa com aquela viúva que hospedou o profeta Elias? Jamás se acabou sua harina, jamás se acabou seu aceite, jamás se quedou desamparado, porque Jesus é Jesus de la viuda, de los pobres, de los pequeños, de los esposos, de las mujeres, de las hermanas. ¿Sí? Entonces vamos nos acordar dessa mensagem de la ressurreição. O homem ressuscitado está aí, não só está aí ao teu lado, pero está com ele em usted. Muitas vezes eu hablo assim, Espírito Santo, tu que habitas em mim. E aí sigo hablando. Hablo com ele, como se habla com papá, com mamá, porque ele está aí a tu lado e dentro de você, para te ouvir. E quero terminar com isso. Por favor, ponga aí Juan capítulo 14, aí por o versículo 12 ou 13, e essa é a última coisa, vamos terminar aí. Passa para o 13. Mais para frente, 14. Aí para frente. Onde está isso? Volta para trás, que já passamos muito aí. Não, é para frente. É lo 11, por aí. 12. Créame, harão as mesmas obras. Eu quero esse lugar que está escrito assim: hasta ahora nada tienes, porque nada pediste. Pedi e será vos dado. Vos será dado. Onde está isso? Vamos aí. Aí está, 16, 24. Pois estava no 14, não é mesmo? Vamos ler todos juntos. Você quer pôr sobre seus pés? Vamos ler juntos. Isso é para você, ok? Não leia para o seu vizinho, não leia para seu marido, sua esposa, leia para você. Vamos aí. É Jesus dizendo, e ele está dizendo, mira que estão nascendo comigo, não me pedem. Vamos aí todos juntos, hasta ahora não han pedido nada em meu nome. Pidan e receberão, para que sua alegria seja completa. Hasta ahora nada tienes pedido em meu nome ao Padre. Pida e recebereis, para que tua alegria seja completa. Mira, quem disse esse? Não é pastor Juan, é o nome da ressurreição. É o ressuscitado que te disse. Amém? Vamos orar, levanta tu mano. Diga comigo, Senhor Jesus, graças porque estás vivo, está junto comigo, porque volviste a tu glória, recebiste todo para trás, tiene todo o poder, e és mi Jesus, e vive em mim, e está a meu lado, todo o tempo. E eu agora, Senhor, quero viver minha vida com esta verdade. Quero crer todas as horas, não reclamar, não llorar, não fazer outra coisa, senão falar contigo. Em nome de Jesus. Deus te bendiga. Dá uma salva de palmas ao Senhor.
Aleluya. Gloria a Dios.